Alô, queridos alunos, como é que vocês estão? Olá, como é que vai a família? Como é que tá todo mundo? Todo mundo em paz? Então, hoje, segunda-feira, nós estamos aqui para mais um dia de aula, para iniciarmos mais uma semana com a graça de Deus, com saúde. Espero que todos estejam bem, com suas famílias. Aproveitar para deixar aqui um abraço para todas as vovós e os vovôs, né? Porque ontem foi dia dos avós. E aí, como foi que vocês passaram o fim de semana? Tiveram a oportunidade de estar perto de algum avô, de alguma avó? Espero que sim, que vocês tenham curtido e aproveitado. E se não, mas que vocês possam ter lembrado dessas pessoas tão importantes na nossa vida, né? Pois é, estamos aqui para mais uma semana de aula. Continuamos à distância, mas assim com o coração cheio de saudade. E vocês devem ter percebido que aqui na área, né, tem uma imagem assim ao fundo que já deve ter chamado a atenção de vocês, que são o quê? Alimentos. E diga-se de passagem, alimentos saudáveis, alimentos muito bons. Me fala uma coisa, como é que vocês têm se alimentado nessa quarentena, hein? Vocês têm comido mais? Têm comido pouco? Têm comido bem? Têm se alimentado bem ou têm se alimentado de forma muito ruim? Então, hoje nosso dia é para conversar sobre alimentação saudável. Na vida, né, nós temos dois caminhos se tratando de alimentação. Às vezes a gente tenta ir pelos dois, mas é importante a gente tomar cuidado para não andar pelo caminho errado. Aqui, ó, eu tenho uma estrada que vai para os legumes e verduras, representando a alimentação saudável, e aqui eu tenho outra estrada que vai para os hambúrgueres, pizza, batata frita, cachorro quente. E aí, qual é a estrada que vocês têm andado mais? Que vocês têm percorrido mais? Às vezes a gente dá uma escapada, vai para um lugarzinho ali de lado, né? Vai para esse lado aí da pizza. Mas é importante saber que a gente precisa tomar muito cuidado, porque dependendo do caminho que a gente escolhe para se alimentar, pode ser que lá na frente a gente chegue num abismo, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui a pirâmide dos alimentos. Essa pirâmide aqui foi criada pelos especialistas, né, em alimentação, que são os nutricionistas, pelos pesquisadores que montaram essa pirâmide, que é conhecida no mundo todo, para mostrar para a gente o que é preferível, o que é mais importante para a gente consumir e o que a gente deve evitar. Aqui na base da pirâmide, prefira. Observem que tipo de alimentos tem aí. Aqui no meio, modere, limite, cuidado. Aqui a gente já tem as massas e em cima, evite. Então essa pirâmide, ela mostra o que a gente deve consumir de preferência e o que a gente deve evitar. No topo da pirâmide é aquilo que a gente deve evitar. Na base da pirâmide é aquilo que a gente deve priorizar. Lembrando que lá embaixo a gente tem o que? A água, que é o principal alimento que nós temos que consumir, tá certo? Não podemos esquecer de tomar água. Se a gente for aproximar aqui, vocês vão perceber que essa pirâmide ela é formada na base por carboidratos, tá certo? Alimentos que têm carboidratos, que é o grupo das verduras, dos legumes também. Depois a gente tem as frutas, depois a gente tem as carnes, os ovos, os peixes, né? Mais em cima os laticínios, leguminosas, e lá na pontinha a gente tem gorduras e açúcares, que são os alimentos que a gente deve evitar. Vamos lá. Qual é a diferença de alimento in natura, processado e ultraprocessado? O alimento in natura são aqueles alimentos, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo do abacaxi fresco, alimentos que são retirados da natureza, que não tem nenhuma modificação, que não tem nenhuma alteração, tá certo? Então seriam aí as frutas, as verduras, os legumes, por exemplo. O alimento processado, ele já passa por um processo de transformação, de acréscimo, a partir das indústrias de alimentação. No caso daqui a gente está vendo o abacaxi em calda, né? E os alimentos ultraprocessados seriam aqueles que já sofreram um conservante, que tem muito corante, que tem muita coisa industrializada dentro desse alimento e que, portanto, representam maior risco para a nossa saúde. Aqui, por exemplo, seria o que? O suco de caixinha, de abacaxi, ou o suco em pó, por exemplo, também, tá certo?
Dessa forma, é importante nós sabermos que a alimentação ela tem uma responsabilidade muito grande na nossa vida. Às vezes a gente acha que deve comer muita pipoca, muita guloseima, muito refrigerante, comer muita bobagem, né? Muita besteira, como a gente diz no popular. Mas lá na frente, a gente vai colher as consequências disso. As doenças como diabetes, hipertensão, problema de pressão, né? Então, fora doenças do coração, obesidade. Olha, é muito perigoso a gente se alimentar mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e deve priorizar os alimentos que são da natureza, os alimentos naturais, tá certo? Evitar muita fritura, evitar alimentos que possam parecer no começo agora saborosos, deliciosos, coloridos, bonitos, mas que lá na frente vão dar um prejuízo muito grande para a gente. Vocês irão agora realizar uma atividade que está no livro de ciências na página 95 e eu irei descrever aqui para vocês o que é que vocês irão realizar, tá certo? Então aguardo a atividade de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, fiquem à vontade e espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais hoje sobre a alimentação saudável. Tchau, tchau!